A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou assistir esse vídeo para ouvir a palavra de Deus, a qual vai te orientar e te revelar coisas que muitas vezes nós não sabemos para onde tomar a direção, se vamos para a direita, para a esquerda, mas o alvo é o Senhor. Olhar para o céu e você mesmo acreditar, primeiramente em Deus e em você mesmo. Vá em frente, aleluia. Não importa qual a sua religião, não importa que modo de vida você escolheu viver, o que você está, porque é entre você e Deus. O diálogo é entre você e Deus. Estou aqui só para dar a palavra, jamais falar mal de religião de ninguém, nem desprezar ninguém, porque Deus não despreza ninguém. Deus é amor e Ele te ama e eu também. Então, hoje, Senhor, tem uma palavra para mim e para você. Com certeza, hoje chegou resposta. Hoje chegou a determinação do Senhor para a minha vida e para a tua. Hoje o Senhor me deu uma palavra. Aqueles que estão a ouvir aí, que não sabem qual é esse canal, que estão ouvindo através de um aparelho de som ou de celular de alguém, é TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam, que é um lado empresarial aqui do Simples Servo e um lado também produtor, a qual Deus me deu essa direção, essa sabedoria, que breve estará vindo mais coisas aqui de benefício, tanto para mim, tanto para o povo, seja para quem for, para aqueles que querem crescer, aqueles que querem vencer, aqueles que têm um objetivo na vida e tem sonho, porque Deus quer que a gente sonhe, e os sonhos da gente tem que ser alto mesmo. A gente não podemos puxar o tapete de alguém, tomar algo de alguém, ou talvez ultrapassar alguém para querer ter alguma coisa, mas que a gente sonhe, que a gente lute. Deus é comigo, Deus é com você, e com certeza, para todos aqueles que lutam, que trabalham, que têm um objetivo na vida, com certeza vai conseguir. É só ouvir a orientação de Deus e ter a certeza, e Deus dá força, e nós, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Ele nos deu uma palavra hoje. Vou fazer também uma oração de fé para quem tem, seja o que for, para apresentar ao Senhor. Apresente copo de água, seja roupa, seja qual for a peça de uma pessoa qual você quer apresentar. As fotos que estão aí, todas as fotos de pessoas, amigas, família, que está no teu celular, com certeza nas orações já está sendo apresentada, porque Deus não é limitado. Deus não é limitado. O Senhor, Ele tem seu poder, e não cabe a gente querer entender como, mas é só crer. E todos vão apresentar daí, com certeza, vão receber as mesmas bênçãos que nós estamos aqui diante do altar de Deus. Então faça um altar aí para o Senhor, como eu sempre digo, não importa se é no sofá, né, no banco, na cadeira ou no chão, mas acredite, hoje chegou resposta, hoje chegou vitória do Senhor. E o Senhor me deu uma palavra hoje, aleluia, aqui em número 23, número 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Então aqui já Deus já está alertando que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele não faria, não falaria? Ele está dizendo assim: eu vou cumprir. Tudo que você tem buscado aí, tudo que você tem se empenhado a ouvir, botar em prática, ter as minhas direções, aleluia, acreditando, tendo fé, confiança em mim, você vai conseguir tudo e muito além do que você tem pedido, muito além do que você tem esperado, porque o Senhor é o Deus de resposta, é o Deus de multiplicação, e hoje Ele chegou para confirmar aquilo que você quer, porque muitas vezes o adversário quer pôr dúvida, pessoas que muitas vezes é incrédulo, pessoas sem fé, pessoas que não têm esperança, porque a esperança é no Senhor. Muitas vezes as pessoas botam esperança em homem. Não, nós temos que botar a esperança em Deus. O homem apenas
é algo que Deus muitas vezes escolhe para sentar na cadeira, para ser instruído por ele, e quem senta e quem tira é o Senhor. Não adianta pessoas lutar, não adianta pessoas tentar tirar uma pessoa de uma cadeira. Se foi Deus que sentou, ninguém consegue tirar. E a Bíblia diz que toda pessoa que Deus escolhe para ser uma autoridade, seja na igreja, seja na política, seja em quem for, que Deus escolhe a autoridade como uma policial, seja o que for, uma autoridade que Deus escolhe, e Deus muitas vezes direciona o povo, muitas vezes a escolher, e ele senta, nada vai conseguir tirar se aquela pessoa está com certeza fazendo algo certo, está fazendo algo que está beneficiando o povo. Então, não adianta lutar contra, porque se aquela pessoa estiver agindo certo, não importa o que muitas vezes ele fez lá atrás, mas se ele se arrependeu, eu e você não saber, pode até eu e você ainda achar que aquela pessoa está errada, mas Deus conhece o coração, seja qual for a autoridade dentro da igreja, seja na polícia, seja para o que for. Quando Deus levanta, ninguém tira. Então aqui ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque ele diz aqui, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo ele falado não cumprirá? Então o que ele prometeu, o que ele está falando, o que ele falou, o que ele prometeu, com certeza vai acontecer na sua vida. Aqui fala de uma passagem de um povo de Israel, a qual Deus tirou da escravidão, a qual Deus tirou da situação difícil, a qual Deus tirou aonde ele era oprimido, como os dias de hoje, muitas vezes a gente está sendo oprimido por algo, seja o que for, seja uma situação de doença, seja uma situação de perca, seja uma situação das portas fechou, seja o que for, seja uma falência de uma empresa, de um comércio, seja o que for que você teve perca, ou seja alguém, de repente você teve por aí, alguém tomou teu carro, tua moto, mas há um Senhor de restituição, há um Senhor que ele pega, faz, cria um mover e com certeza te restitui. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então ele está falando para você, eu vou restituir. E a glória da primeira casa, da segunda casa será maior que da primeira. A glória da segunda casa será maior que da primeira. O Senhor está entregando resposta para você e ele está confirmando. Não deixa ninguém te iludir, não deixa ninguém tirar tua fé, confia. E com outra coisa, lembrando a você o que eu sempre falo, não importa qual a sua religião, não importa que situação você está aí diante de Deus. E quando a pessoa chega diante de Deus, a pessoa não quer permanecer do mesmo jeito. A pessoa quer mudar não para mim, não para ninguém, mas para Deus, porque só Deus convence. A Bíblia diz que nós pregamos, nós ensinamos, nós instrui as pessoas a partir da mensagem do Senhor. Mas quem faz convencer é o Espírito Santo. A Bíblia diz nem por força, nem por violência, mas pelo amor de Deus. Então Deus está dizendo aqui, eu garanto vitória para você, confia. Tudo que eu falei para você vai acontecer. Porque aqui fala de uma passagem de Balaque, o rei Balaque, e do profeta Balaão, a qual aqui Balaque estava querendo convencer um profeta corrompido, que muitas vezes olhava as pratas do rei que tinha, ia atrás de privilégio e não ia, muitas vezes ia atrás do certo. Mas quando ele veio na intenção de fazer algo para o que alguém queria, contra um povo de Deus, e o povo de Deus que se fala, não só aqueles que já estão convertidos, mas aquele que quer mudar, aqueles que chegam aos pés do Senhor, que quer uma vitória do Senhor, que vem buscar a resposta do Senhor, com certeza ninguém vai invalidar, ninguém vai impedir de você chegar a um objetivo que você chega diante de Deus e daquilo que Deus já escolheu para que você vença. E aqui fala de um profeta Balaão, a qual ele foi para amaldiçoar o povo. E Deus criou uma situação para que ele revogasse o dito
de um rei para ele. E com certeza, ao mesmo tempo, o rei estava perto dele, a qual o rei foi envergonhado, porque as palavras que saíram da boca dele não era o que o rei estava mandando e ordenando ele falar, mas sim o que Deus ordenou para que ele falasse. Aleluia. E aqui fala mais adiante, no versículo 20, diz: eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Diz assim: eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Ele está falando de Deus. Ele está falando de Deus quando ele diz aqui, ó: eis que recebi ordem para abençoar. Com certeza, a ordem de Deus. Porque a ordem do rei, de um rei maquiador, de um rei ruim, de um rei que estava querendo destruir pessoas que buscam Deus, um rei que estava querendo destruir pessoas que muitas vezes esquecem uma aliança com o Senhor, que deixa de olhar para a direita, que deixa de olhar para a esquerda, e o alvo é o Senhor, e toma a decisão de não olhar mais para trás, mas de ir em frente. Com certeza o Senhor entra na peleja, o Senhor entra na guerra, como entrou na peleja e na guerra desse povo, ele está entrando na tua. Aleluia. E ele está falando, é hoje que eu entro sim na tua peleja, entro na tua guerra. Eu já disse isso a você. Não se preocupe, faça só a sua parte, se esforce, porque eu serei contigo. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, que eu serei contigo por onde quer que andares. Então o Senhor está garantindo vitória, vitória para mim, vitória para você. Quando vamos entrar agora em oração, com certeza vamos entrar numa guerra, mas não entramos sozinhos. Com certeza, tudo que eu tenho feito aqui, acredite, meu irmão. Acredite, porque eu entrego aquilo que eu tenho buscado em Deus. Eu entrego com certeza o que eu tenho pôr em prática diante do Senhor, diante dos olhos de Deus, porque se eu não fizesse isso antes de entrar aqui, se eu não fizesse isso ao dia a dia, o Senhor não me escolheria aqui para querer incentivar você, para querer dar impulso do que Deus faz na vida de um ser humano que recorre a Ele. E não importa que religião, mas sim a importância é aquilo que você está buscando e buscando diante, não é de qualquer um, mas buscando diante de Deus. E Deus está dizendo: eu não sou para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou cumprir o que eu prometi a você, o que eu falei. Só continua indo, só continua caminhando, buscando, indo nesta força, porque a força maior é minha e você vai vencer. Você vai dar a volta por cima, vou tirar do pó, vou tirar da lama, porque assim a palavra de Deus diz lá em Salmo 113, versículo 5 por diante: quem é como o Senhor que habita nas alturas? Aleluia, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno, do morturno ergue o necessitado, do lixo levanta e põe no meio dos grandes, no meio dos príncipes, no meio da excelência. Ele está falando isso com você e comigo. Aleluia. O que é que te faltou até hoje não vai faltar mais. O que foi que estava complicando até hoje não vai mais complicar, porque eu cheguei para te dar resposta, eu cheguei para te dar vitória, eu cheguei para te mostrar que eu sou Deus, para te mostrar que tu não está olhando para mim em vão. Porque aquilo que tem buscado para a direita, para a esquerda, e muitas vezes não sabia mais para onde recorrer, você chegou no lugar certo e receba a sua vitória em nome de Jesus. Vamos agora para a oração. E aqui ele diz aqui, aleluia, no 24 de número, aleluia, já em 10 dias aqui, a resposta. Aleluia. E a ira de Balaque diz assim: então Balaque ficou irado. Veja, aqui no 24 de número, versículo 10, diz assim: então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse: Balaão, eu chamei
para que você amaldiçoasse os meus inimigos. Mas agora, já 3 vezes, você somente o abençoa. Aleluia. A ordem de Deus para esse profeta que ia corrompido, que ia fazer o que um rei maldoso, um rei ruim, que era de destruir por maldade própria, por proveito, para querer se crescer cada vez mais. Quanto mais tinha, mais queria ter. Quanto mais tinha, mais queria ter, para querer destruir as pessoas, tomando das pessoas. E como ele foi mexer com alguém, com o povo de Deus, não foi mexer com qualquer um. Não foi mexer com alguém que estava buscando resposta errada, mas sim no Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como você está aí, buscando no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e ele abala todas as estruturas, ele faz rebuliço para nos dar vitória, e ele está falando, estou eu fazendo um rebuliço para te dar vitória, e você vai conquistar, você vai vencer, e os teus dias de hoje por diante não será mal mesmo. É só pôr em prática todos os meus ensinamentos, é só pôr em prática tudo que eu tenho falado, e não há nada que vai revogar a tua vitória, nada vai te parar, porque eu entrei na tua guerra, na peleja, e vai em frente, que eu sou contigo. Aleluia! Glória a Deus. E aqui ele foi envergonhado, porque ele foi amaldiçoar um povo que estava buscando a Deus, um povo que já servia a Deus, mas nesse meio desse povo, tinha um povo que muitas vezes ele não tinha escolhido o Senhor, mas ficou no meio do povo de Deus, porque ele viu a proteção do Senhor, viu o agir de Deus, e ali eles estavam buscando para querer também ter o mesmo compromisso que alguns tinham, mas os que não tinham, perderam. Então, se alguém não quer compromisso, nós temos compromisso aqui com o Senhor. Então, fique sempre buscando aqui quando eu estiver em oração, com as palavras. Acredite que você vai vencer e você vai ter resposta em tudo que você tem buscado e muito além, porque há um Deus que muitas vezes nos surpreende, dá além do que a gente pensamos e esperando. Então, com certeza, você fique em paz. Vamos agora para a oração de poder, de unção, em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, grandioso, poderoso tu és, meu Deus. E diante da tua face eu entro agora com o teu povo, lutando, Senhor, para a tua glória, Senhor, para glorificar o teu nome, glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então todas as barraias, todo o mal, todas as muralhas, todo o mal, caia por terra agora, seja destruído. Tudo que está querendo oprimir, tudo que está querendo prender, tudo que está querendo atrapalhar, seja agora impedido, Senhor, com tua unção, com teu agir, em nome do Senhor Jesus, que vem agora novos horizontes, porque o Senhor já confirmou que o Senhor não é homem para que minta, nem se arrependa, Senhor. Todas as palavras o Senhor aqui falou, meu Pai, que sim, meu Pai, e nós temos a certeza, porque o Senhor é fiel. Então, em nome aqui, meu Pai, com o teu povo, estamos unidos, acreditando na tua resposta e creio, meu Pai, junto com o teu povo, que a solução, a resposta chegou vitória que veio do Senhor e o tempo de cantar para nossas vidas e mostrar que só o Senhor Deus, e eu creio em tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, derrama teu poder, a tua unção, o óleo santo, o óleo do teu altar, o óleo da tua botija, com porção dobrada em tudo que foi apresentado aí, sobre as águas, tudo, seja o que for, sobre os nomes que são no celular, foto, tudo, Senhor, seja de familiar, seja de amigo, seja uma parenteira longe, não importa, seja o que for que está apresentando, que o Senhor seja consagrar, seja ungir com o teu poder, em nome do Senhor Jesus, e abençoar e crer em tua resposta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, creia que já está abençoado,
já estamos com posse de vitória. Para aqueles que chegam e não sabem o que fazer com um copo de água, aqui ó, onde você está vendo meu dedo, com certeza põe um pouco, seja um de fonte de beber, no copo de água, nas garrafas da geladeira, para o povo beber, balança, mistura, pode ser um pouco na caixa de água, na piscina, seja no que for. Ah, vai vasilhando, chegou aqui, ou seja no copo, na garrafa, põe mais água. Com certeza, se for numa garrafa, balança, se for no copo, mexe. E com certeza para misturar a água que foi apresentada a Deus com as águas que não foi ungida. E com certeza você terá resposta. Usa a tua fé para lavar a casa, para fazer uma faxina, para lavar também as roupas. Com certeza você vai obter vitória e vai ver uma resposta de Deus. E creia em nome do Senhor Jesus. Vou fazer a oração final. E já estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, eu bebo, porque já está tudo apresentado aqui. As águas de geladeira, todas as águas, da onde for, aqui é suficiente, aqui já está apresentada e consagrada ao Senhor. Então você faça a atitude de fé quando concluir e você vai obter resposta e vai mandar os testemunhos aí no comentário para mim, em nome do Senhor Jesus, com certeza, não para me gloriar, para glorificar a Deus e me dar força cada vez mais de fazer a obra do Senhor, porque com certeza eu tenho um compromisso aqui. Eu só quero algo de você, só uma coisa que eu te peço para você me ajudar. É para você se inscrever, certo? Dá seu like e compartilhe. Mas você já está abençoado aí, é só isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Novamente, para aqueles que não viu aqui, que canal tá ouvindo? É TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Vamos orar agora a conclusão em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado e fica na paz a todos e que Deus abençoe.